tá? Vou fazer um videozinho hoje sobre da onde que vem a famosa raiz de 3, né? Uma relação entre tensão de linha e tensão de fase. Agora eu estou falando de um jeito mais, vamos dizer, técnico, né? Eu dava aula disso, né? E alguns colegas pedem para poder explicar. Muitos eletricistas, técnicos, até engenheiros não sabem de onde vem. Sabe que tem a raiz de 3, mas de onde que vem a relação dela, né? Então nós vamos fazer uma continha básica aqui e mostrar a vocês a relação entre tensão de linha e tensão de fase, que se aplica também na corrente de linha, corrente de fase, né? Aí vai aparecer a raiz de 3 e de onde que ela vem, tá? Meu nome é Rubens, era, né? A gente nunca deixa de ser professor de eletrotécnica e agora eu estou trabalhando numa outra companhia, né? Mas o espírito de professor permanece, tá? Estamos aí para ajudar. Um abraço, até logo. Uma dúvida que, eu não sei se vocês sabem, né? Mas eu era professor, né? De eletrotécnica. E às vezes as pessoas perguntam para mim, você tem uma rede, nós temos na nossa casa, né? Na distribuição, uma rede que é 220 volts, né? Entre fase. Então, se eu pegar entre fase e neutro, por que não dá 110 volts, né? Ela dá 127 volts. Né? Entre fase e neutro. O colega pediu para eu explicar isso aqui, eu vou explicar. Né? Vamos lá. Quando a gente tem uma rede, nessa nossa da rua aí, ela entra no transformador. Eu vou aumentar esse triângulo aqui um pouquinho. Vou aumentar aqui para... Eu tenho aqui, ó, as 3 fases que tem na rua. Então, entre essa fase, posso falar no sistema RST, ou quando é da rua, aí a gente fala sistema ABC, né? Vamos falar RST aqui. Eu tenho entre essas duas fases 220 volts. Entre essa e essa, eu tenho 220 volts. E entre RT, 220 volts. Sistema equilibrado. Então, o que eu quero? Quando eu entro com a tensão no transformador, a saída dele, ele vai criar no centro de uma estrela, que ele vai criar um neutro. Quando eu falo, eu quero a tensão entre uma fase e um neutro, eu quero esse comprimento dessa hipotenusa aqui, desse triângulo que está se formando aqui, ó, entre S e o neutro, ou entre R e o neutro, ou entre T e o neutro. E como é que eu faço para saber o tamanho dessa hipotenusa? Olha só, se eu pegar esse triângulo aqui, ó, que foi dividido ao meio, ó, e continuar projetando ele para baixo aqui, ó, eu dividi esse pedaço que era 220 ao meio. Então, aqui ficou 110 e aqui ficou 110. O básicozinho de triângulo. Triângulo é equilátero. Aqui, esse ângulo vale 60, esse ângulo vale 60 e esse ângulo vale 60. Todos eles valem 60. A soma dos ângulos internos do triângulo, 180 graus, né? Como eu dividi isso aqui ao meio, então esse aqui é 30 graus. Aqui é 90 graus e aqui é 60 graus, tá? Então vamos lá. Eu quero o tamanho dessa hipotenusa aqui, que seria a tensão entre uma fase e o neutro. Como é que eu faço isso? Veja bem, esse ângulo aqui está adjacente aqui, ó, a esse cateto, que vale 110. Então, o que eu faço? Isso aqui é minha tensão de fase. Aqui é tensão de linha. Então, o meu V de fase, que é a minha hipotenusa, tá? Que eu quero saber. Como que eu faço isso aqui? Isso está adjacente a esse ângulo. Então, cateto adjacente dividido por hipotenusa, 110 dividido pelo V de fase que eu quero. É igual a cosseno de 30 graus.
Então, 110 dividido por V de fase. Qual é o cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. Então, agora é uma continha básica. Produto dos meios, produto do sistema. Isso aqui vai dar 2 vezes 110, 220. Igual a V de fase vezes raiz de 3. Então, V de fase é 220 volts dividido por raiz de 3, que dá 127 volts. Pegou? Então, vamos lá. De novo. Tensão antifase, 220. O triângulo é equilátero. Todos os lados medem 220. Projetei o centro dele aqui. Dividi ao meio. 110, 110. Esse ângulo, que era 60, ele partiu e ficou com 30 graus. Eu preciso saber o tamanho dessa hipotenusa, que é minha tensão de fase. Então, V de fase vai ser... Como é que eu faço isso? Isso dividido por isso é igual a cosseno desse ângulo aqui. Então, 110 dividido por V de fase é igual a cosseno de 30 graus. 110 dividido por V de fase, raiz de 3 sobre 2. Isso vezes isso, 220. Isso vezes isso, V de fase, raiz de 3. Então, a tensão de fase é 220 dividido por raiz de 3, 127 volts. Entendeu? Da onde que sai a raiz de 3? Muito eletricista, técnicos, usa isso na fórmula direto. Para você achar a tensão de linha e para você achar a tensão de fase, você divide por raiz de 3. Mas muitos não sabem da onde que vem essa raiz de 3. E está explicado aí agora para vocês, tá? Um abraço.